Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu tô gravando esse vídeo para responder algumas perguntas que o pessoal lá do grupo me encaminhou, tá? Algumas eu já vi, já sei do que se trata, que foram questionamentos que foram feitos em algumas lives que eu participei, e outras de alguns vídeos e outras coisas do nosso grupo mesmo lá do Telegram e do WhatsApp, tá bom? Então eu vou começar a responder aqui. Dessas que tá rolando aqui do lado no meu WhatsApp, eu vou escolher só 30, tá? Eu acho que é um bom número, porque pelo que tô vendo ali deve ter, sei lá, umas 200 perguntas. Então, bora lá. Eu vou começar respondendo a Mari, que ela perguntou assim, por que eu comecei a fazer esse negócio do estoque de alimentos, né? Então, nem sei se podia ter dito o nome dela, mas enfim, mas é só uma Maria, não é mesmo? Então, amiga, eu comecei com essa história porque quando eu engravidei, eu pensei assim, as coisas elas não são fáceis, né? E eu não vou poder trabalhar por conta do meu bebê, né? Naquela época eu só tinha um, então eu pensei assim, então até ela crescer eu vou ter que saber administrar as coisas que eu tenho. Então comecei a fazer por conta dela, né? Depois de uns 2, 3 anos que minha primeira filha nasceu, eu engravidei da minha segunda filha. E ela nasceu prematura, ela nasceu com 5 meses e meio. E só o meu marido trabalhava nessa época. Então, assim, tudo que ele recebia, a gente fazia compra, pagava aluguel, internet, celular. Pagava umas coisinhas da casa, tipo seguro, essas coisas assim. E a moto, que ele tinha financiado uma moto na época. Então essas eram as nossas dívidas na época. Tirando essas coisas e as coisas dos nenéns, sobrava só 50 reais do nosso orçamento, né? Então a gente tinha que saber muito bem como administrar esse dinheiro que sobrava, porque só ele que trabalhava. Então, como eu comentei lá na live, o que eu fazia? Se usasse 2 litros de óleo, eu tirava um pouquinho desse litro de óleo, colocava numa mamadeira, que eu tinha um monte em casa, e guardava, né? Pra ir juntando. Tirava um pouquinho do arroz, guardava. Até hoje eu faço isso, quer ver? Eu tô aqui na mesa com umas compras, com umas coisas, ó. Tá vendo? Eu vou gravar um vídeo na sequência desse aqui, falando sobre isso. E até hoje eu faço isso, eu pego, ó, vocês tá vendo esse vidro aqui? Sabe o que tem aqui dentro? Achocolatado, desses da Três Corações. Eu tiro metade do pacote, guardo num pote ou de plástico assim, ó, ou tá pesado esse, ou assim, e guardo pra ir o meu estoque ir crescendo. Aí dentro do mês, o que eu separo pra usar, eu tiro uma parte e deixo uma parte ali. Eles vão usando livremente, conforme eles querem. Então eu sempre tenho um item novo guardado no meu estoque. Tá? Eu faço assim. Ai, mãe, mas acabou o Nescau, não durou o mês todo. Paciência, Nescau não é prioridade, né? Eu faço isso, gente. Então eu pego e vou economizando da forma que eu posso até hoje, tá? Mas foi por isso que eu comecei a estocar os alimentos. Só ele trabalhava e a gente só tinha 50 reais. A gente precisava fazer um estoque de financeiro, né? E um estoque de alimentos. Para se caso ele ficasse doente, qualquer coisa, a gente ter pelo menos o básico para as crianças, tá bom? Hoje, se você me perguntar, se você estiver começando hoje, eu sugiro que você faça realmente o estoque, por quê? Porque hoje os alimentos eles estão em falta, eles custam mais caro, né? A gente tem incerteza jurídica e política, então é melhor você estocar do que vir a faltar, tá bom?
A próxima pergunta que fizeram ali é: por quanto tempo eu devo ter estoque? Bom, Maria Júlia, você tem que ter o estoque. Você que determina isso, não existe uma regra por quanto tempo você tem que. Pra quanto tempo você tem que ter um estoque. Você vai determinar assim: eu quero ter para um mês, eu quero ter para 3 meses, eu quero ter para um ano, 5, 10, 20 anos, que seja. Tá bom? É você que determina esse tempo. Lá no Guia do Sobrevivente, eles têm um quadro que chama Protocolo 550. É 1 ano e meio de armazenamento de comida que eles estão fazendo. Acho bem bacana também para quem tá começando, dar um pulinho lá pra ver. No canal da minha amiga Yara, ela tá fazendo um desafio com a Varinha da Rocha. Acho que é de R$50, se eu não tô enganada, tá bom? Por mês para estoque, então são opções assim que você pode acompanhar e tirar ideias dali, tá? Qual a diferença entre compra semanal, mensal, rotativo e longo prazo? Então, Júlio, a compra semanal é aquela compra que você vai todo mês no mercado. Acabou a batata, então essa semana eu fui no mercado, comprei batata, comprei cebola. Na semana seguinte acabou, eu vou lá e compro de novo. A compra do mês é quando você vai uma vez só no mercado, já traz tudo que você precisa por os 30 dias. Compra semanal, mensal. Rotativa, é quando você vai fazendo a rotação desse negócio. Por exemplo, eu comprei um Nescau esse mês, aliás, esse mês passado, esse mês eu fui lá e comprei outro, eu vou fazer o quê? O que eu comprei esse mês ele fica atrás e o que eu comprei mês passado ele fica na frente pro uso, tá bom? E o de longo prazo é aquele que você estoca e não mexe nele. Eu não aconselho o estoque esse tipo de estoque de longo prazo, sem ser rotativo, tá? Porque você acaba perdendo muita coisa assim, então eu não aconselho não. Mas dá pra fazer, tem armazenamentos aí da época de Cristo, então dá pra fazer. 50 milhões de perguntas referente ao mesmo tema. O feijão ele fica duro com o tempo para cozinhar? Tem gente que diz que sim, porque ele perde um pouco da umidade, mas eu não sei como essas pessoas cozinham esse feijão não, porque feijão a gente faz assim, a gente pega, deixa ele de molho para ele liberar as toxinas, gases e só depois cozinha. Né? Esse feijão, quando tiro do armazenamento, ele também fica de molho. Eu coloco de manhã, quando é no final da tarde eu vou e coloco pra cozinhar, sei lá, da 4, no mínimo que eu já deixei foi 4 horas de molho, tá? E não achei que ficou duro não, tá bom? Eu deixei de molho na água quente, só pra vocês saberem, tá? Como armazenar trigo e quanto tempo dura? Eu não armazeno trigo pra muito tempo não, sabe? Porque a farinha quando ela fica velha, ela não rende o que ela renderia no normal, tá? Na minha opinião. Então, o que eu faço? Quando eu tenho promoção de farinha e elas estão próximos do vencimento, eu coloco ela no freezer, tá? Aí depois eu desço ela e já utilizo na sequência. Dá pra usar. Vamos ver qual que é a próxima pergunta. Eu acho que essa pergunta é meu amigo, ele gosta de me irritar. O que eu coloco como conservante no açúcar? Gente, eu sei que ele tá fazendo ali pra me irritar, mas tem muita gente que não sabe, né? Que sal e açúcar são conservantes naturais. Você não precisa colocar nada no seu pote de sal pra você conservar ele, nem no seu pote de açúcar, tá bom? Esse aqui é um pote de sal, tá vendo? Assim tá a câmera desse negócio. E eu não coloco nada aqui dentro pra conservar, somente o sal, tá bom? Tem nada. Vou virar pra não derrubar.
que eu devo armazenar? Ué, depende, o que sua família consome. Eu não posso falar pra você assim, olha, armazene milharina, por exemplo, se você não consome milharina. Armazene Nescau, se você não consome Nescau. Então você tem que saber o que a sua família ela consome, né, para você poder armazenar. Se você estiver começando agora, você pode começar pelo básico. Vocês consomem arroz e feijão? Se sim, começa armazenando arroz e feijão. Isso é uma coisa que você tem que definir o que sua família come, tá bom? Como armazenar trigo, eu já falei, eu coloco no freezer se ele estiver próximo ao vencimento. Se ele não estiver no vencimento, eu coloco num pote. Deixa eu pegar outro que está pesado. Coloco assim num pote convencional, podia ser numa PET, tá? E não coloco nenhum conservante lá dentro não. Só vou fazendo a rotação mesmo do trigo, tá bom? Esse aqui é amido de milho. Como a farinha ela tem essa questão de perder um pouco do rendimento depois da validade, eu sugiro que você faça a substituição dela por outros tipos de farinha, tá? Você pode muito bem fazer um pão com fubá, tá bom? Essas milharinas, ai, tá pesado isso aqui. Essa milharina, essas coisas que flocão, tudo isso dá pra fazer pão e bolo tranquilamente com isso, tá bom? Então você pode substituir o trigo normal por esses tipos de farinha que eu falei, flocão, fubá, milharina, aveia, muito bacana, tá bom? Onde eu compro o saco laminizado? Na Shopee, no Mercado Livre. Parece que naquele site da Igreja dos Mormons eles também vendem. O absorvedor de oxigênio também vende lá, tá? Essa próxima pergunta embaixo dessa já era sobre o absorvedor de oxigênio. Sim, eu acho muito bom o absorvedor de oxigênio. Se eu fosse colocar, se eu ainda fosse fazer armazenamento na PET, coisa que eu não vou fazer mais, porque como eu falei pra vocês, quando junta 200, 300, fica muito feio. Você se sente sufocado de ver aquele tanto de coisa. O que eu faço é armazenamento assim, nesses potes que saem menos de R$3 no Nariz Fernando, ou direto na embalagem, tá bom? Ou nos baldes, que é a melhor opção. O absorvedor de oxigênio. Se eu fosse colocar para um longo prazo, eu colocaria um em cada unidade da garrafa PET, tá bom? Mas não precisa, você pode fazer a buchinha de álcool e colocar na garrafa que funciona tão bem quanto, tá? Quantos absorvedores de oxigênio? Aqui é uma pessoa perguntando quantos absorvedores de oxigênio eu colocava dentro da bombona. Para aquela bombona, que eu nem lembro mais quantos litros são, 4. 4, tá? Deixa eu ver. Pode usar sílica gel. Gente, todo mundo faz essa pergunta e eu não sei o que tá acontecendo. Parece que a internet só fala disso agora. De sílica gel. Se você colocar sílica gel dentro do seu alimento, você vai contaminar ele, você vai perder, tá? Então não coloque. O que o pessoal coloca sílica gel é dentro das caixas, não dentro do alimento, tá bom? Por exemplo, se eu tenho uma caixa com, sei lá, eu não guardo coisa em caixa, então vamos supor que eu tenho uma caixa e eu coloco lá dentro algodão, cotonete, essas coisas assim. Então lá dentro você coloca um saquinho de sílica gel para tirar só a umidade da caixa, tá bom? Mas na comida não pode. Obrigada! O Paulo tá falando que adorou a minha ideia de isolamento térmico com a placa de isopor. É muito bom. Aqui em casa, se eu virar, talvez vocês fiquem um pouquinho enjoados. Mas atrás de todos os armários aqui da minha casa tem placa de isopor, porque aqui a parede é muito, muito úmida. Então eu faço assim pra evitar. E esse projetinho que ele tá falando,
eu coloquei a placa de isopor e o papel alumínio, ficou muito bacana. Você pode muito bem, você tem uma prateleira, você colocar no fundo dessa prateleira o isopor, que nem foi o que eu fiz, e em cima, embaixo, fazer tipo uma caixinha de isopor. Se você não tem grana para comprar o isopor, ele sai bem mais em conta que a caixinha, tá? Ele só precisa de uma estrutura, uma caixa, um armário, uma prateleira, onde você colocar. E eu fiz um que eu coloquei o papel alumínio e ficou bem bacana. O que eu coloco no arroz para conservar? Se eu coloco bombril, não. Essa técnica que a pessoa tá falando é uma técnica que tá rolando já há muito tempo na internet, que a pessoa ela pega a embalagem do produto, por exemplo assim, ó. Ela pega a embalagem do produto, tá? Ela faz uma incisão aqui e coloca uma folha de louro e um pedacinho de bombril lá dentro do saco. Porque o bombril ele vai absorver essa umidade, tá bom? Só que, gente, para pra pensar o seguinte: o que acontece com o bombril quando ele absorve umidade? E ele não seca, ele enferruja. Você vai querer correr o risco de contaminar seu alimento colocando bombril lá dentro? Eu não quero, tá? E outra, tem um caso que eu contei até numa live, que eu fiquei com um fiapo do bombril preso no céu da boca. E fiquei mais de 6 horas esperando, né, pra ser atendida no posto de saúde, pra pessoa me ajudar a tentar retirar. Então não, eu não coloco mais, né, o bombril, só que eu faço uma incisão no saco, coloco uma folha de louro lá dentro, ou duas, dependendo da quantidade, do volume, né, que essa embalagem tem. Passo o filme plástico em volta e coloco armazenado. Uma coisa que todo mundo esquece quando a gente fala de armazenamento é que, se você pode pegar o produto, sacudir, fazer assim nele, pra ele ficar fininho, pra você armazenar, por que vocês pegam e fazem ele ficar tudo bagunçado, com um volume gigantesco pra armazenar? É isso que eu fico me perguntando, gente, não faça isso não, até pra congelar, você dá uma sacudidinha assim, ó, deixa o produto retinho, tá? E aí sim você coloca pra armazenar, porque assim ele ocupa menos espaço, fica alinhado, um em cima do outro, fica bom pra caramba, tá bom? Então não façam isso de colocar de qualquer jeito pra congelar e nem pra ser armazenado, tá bom? Não fica legal. O Marcelo tá perguntando, garrafa, balde, lata ou conserva? Então, Marcelo, a garrafa, como eu falei, se você tá começando e não tem condições de comprar os baldes, tudo bem fazer na garrafa, tá? Ainda assim, eu prefiro fazer a incisão, colocar a folha de louro e passar o filme plástico, tá? Mas se você... Qual que era a pergunta mesmo? Garrafa, balde, lata ou conserva? Tá. Lata? Como assim lata? Explica aí o que você quis dizer com lata. Carne na lata, você fala? Bom, gente, enquanto ele tá me falando ali no WhatsApp que ele tá se referindo, eu prefiro os baldes, porque o balde você consegue empilhar uma coisa em cima da outra, né? Ele fica protegido, ocupa menos espaço, fica visualmente mais agradável de se olhar, tá bom? O balde é fácil, você levanta ali tranquilamente, um balde de 15, 20 litros, tá bom? Então eu prefiro balde. Reaproveitar a lata de leite para armazenar? Não. Eu nunca falei de aproveitar a lata de leite para armazenar, não. Até mesmo porque eu penso assim que aquela tampa... Pensa assim, se tem uma... Aqui minhas latas estão lá fora já. Que eu vou fazer um fogareirozinho. Pensa assim, você tem a lata de leite, aqui é alumínio, tá? Aqui é aquela tampa fuleira que tem na lata de leite, Neston, não vai ter vedação isso aqui.
Então, mesmo que se você colocar bom, ele tá falando que a Yara falou em usar lata de leite para armazenar e passar um filme plástico aqui em cima, que foi o que eu achei que a pessoa faria. Eu não faria dessa forma, tá? A lata enferruja e não há certeza nenhuma de que você vai ter um bom vedamento dessa lata do jeito que ele tá falando ali. Então, na minha opinião, então, a melhor forma de armazenar são nos baldes. A conserva. Olha, gente, conserva é contraditória, tá? Antigamente as pessoas faziam conserva sem se preocupar com essas coisas da pressão que ocupava dentro da panela, nananã, por conta do botulismo. Então, conserva é uma parte que não é minha expertise, tá? Então, procura canais que falam sobre conserva. A Daia, do Sobrevivência e Aprendizado, eu acho que é o nome do canal, é excelente nessa área, né? Ela faz um monte lá de conservas. Até queria comprar o curso dela. Mas eu não. Eu faço as minhas aqui em casa e nem sempre dá certo não, tá? Então eu não manjo de conserva. Eu gostaria de ter uma prateleira só de conserva, eu gostaria. Eu tenho aqui uma caixa com vidros, duas caixas na verdade com vidros e uma de garrafinha de vidro pra fazer. Mas eu não aconselho ninguém a fazer conserva não. Porque eu não sei, eu tô treinando ainda. Então a forma que eu armazenaria seria nos baldes, tá bom? Se não tem grana, faz na garrafa PET, o importante é fazer, tá bom, gente? Ou faz a incisão do jeito que eu falei. Essa da incisão que você coloca o louro lá dentro é até bom, porque se você não tem a nota fiscal do produto e ele ainda estiver na validade, se ele tiver algum defeito, depois você consegue trocar com o fabricante. Fala assim, olha, fui abrir e tava estragado, Deus o livre, né? Não tô dizendo que também é certo fazer isso, mas dá pra fazer. Quanto custou meu fogareiro e onde eu comprei? Custou R$30, Wagner, e fui no Mercado Livre, tá? Me ajuda o que eu devo estocar, já falei, o que sua família consome. Cinco sugestões de itens para iniciar o estoque: arroz, feijão, sal, açúcar e óleo. Foi a base do meu primeiro estoque, foram esses 5 itens, tá bom? Arroz, feijão, sal, açúcar e óleo. Qual a marca do arco? Do arco da minha filha? Ele é da Náutica. Eu comprei ele no Mercado Livre, acho que era a própria Náutica que tava, da loja da Náutica que tava anunciando lá, tá? Não lembro o preço agora. Eu lembro que ele foi carinho, mas eu não lembro quanto. Fale mais sobre ervas medicinais e kombucha. Vai no canal da Yara. Ela é excelente. Yara Novaes chama o canal. Tá, essa pergunta eu sei que é do Marcos e ele não tá no mesmo grupo. Que é a Yara. Tem um canal da minha amiga Yara Novaes. Ela fala sobre kombuchas e ervas medicinais. Tintura, essas coisas assim. Dá um pulinho lá no canal dela que ela é fera. Tá? Qual liofilizante eu recomendo? Sopa. Essas sopinhas da Quinora, essas sopas Vonus, é o melhor liofilizante para você carregar na mochila, tá bom? E ter no seu estoque. O ovo em pó presta? Depende. Você classifica como presta, gente, assim. Tem muitas receitas que não precisa do ovo, é só mania da gente colocar mesmo, tá? Aquele pacote de ovo em pó que eu comprei, acho que eu paguei R$25,90, não lembro agora. Ele dá pra comer, mas ele não é igual ovo de verdade não, tá? Eu não compraria de novo não.
e eu tô fazendo um teste para ver se depois da validade ele ainda é consumível. Qual o melhor coturno? Depende. Qual que é a finalidade que você quer esse coturno? Se você estiver falando do coturno que nem aquele que eu mostrei há 1000 anos atrás no meu antigo canal pra você fazer trilha, ele, na época eu achava que ele era bom, mas ele não era excelente não, tá? A gente foi fazer a travessia num parque nacional lá gigantesco e ele não atendeu a expectativa não. Agora, se você é mulher, G Silva, não sei ali se é foto de homem ou mulher aquilo. Se você for uma mulher e quiser usar uma coisa mais discreta no centro urbano, compra uma bota da Dakota de couro. Que susto! Foi meu marido que quebrou a porta. Ela é ótima, ela custa R$120 e ela segura bem. Qual a marca do meu kit solar? O que eu mostrei foi esse aqui. Acende a luz, por favor, Ricardo. O kit que eu mostrei foi esse aqui, ó. Eu comprei ele no Mercado Livre, tá? Tá vendo? Então acho que vale a pena. Não vai dar um susto. A próxima pergunta é: o que eu devo começar a plantar? O que você quiser, se você consome. Aqui em casa eu não tenho plantação, não tenho horta, eu tenho 3 vasos. Você montar uma horta na minha região é caro, porque a terra aqui é cara, né? Eu fui no Mercado Ver, eu acho que era 5 quilos de terra, R$15, se eu não tô enganada. E não era uma terra tratada, tá? Era uma terra simples. Qual o melhor purificador de água? Depende da situação. Marcelo, depende. Se você está falando de filtro de água para casa, o melhor é o filtro de barro, na minha opinião. Agora, se você estiver falando de acampar, ele é tem os tubinhos que são da Sauer, né, que são ótimos. Mas, se você quiser uma opção mais em conta, tem aqueles comprimidinhos que são os Cloridrim. Isso, exatamente, Cloridrim. Tá? Gente, o ruim do ao vivo é isso, né? Não dá pra editar o barulho. Você fala sobre o feijão na garrafa térmica. Pensa assim, gente, ó. Você tem uma garrafa térmica. Você tem que saber o volume que essa garrafa suporta ali. Então, você vai colocar feijão, o grão mais ou menos até que assim. Até a metade da garrafa você enche de água quente, tá? E você deixa o resto do espaço, porque esse grão ele vai inchar e ele vai ocupar esse espaço da garrafa, tá bom? Então é assim que eu faço o feijão na garrafa térmica, de 6 a 8 horas. Eu deixo lá. Acho que vocês entenderam, né? Pega a garrafa, vê o volume que a sua garrafa tem, coloca o grão, coloca até a metade da garrafa de água quente e fecha e deixa lá de 6 a 8 horas que o feijão vai ficar cozido. Você pode colocar tempero também. O Guia do Sobrevivente tem um vídeo antigo e acho que um recente, se eu não me engano, que fala só sobre feijão, tá bom? Dá pra ver lá. Qual a marca da barraca? A barraca daquela foto dos meus filhos, ela era da Náutica, cabia 6 pessoas e eu paguei na época R$150. A gente comprou de um cara que tava vendendo na rua. Se for confortavelmente, não cabe 6 pessoas ali não, tá bom? Deve caber só um casal e uma criança. Se for um cara grande assim que nem meu marido, só um casal, tá?
como eu fiz aquele pinico rosa. A Rosa está me perguntando como é que eu fiz aquele pinico rosa. É uma foto que no grupo a gente compartilhou um tempo atrás. É um balde. Eu coloquei o... Como chama aquilo, gente? Ah, esses macarrões de piscina, sabe? Esses... Que é um isopor, digamos assim, um EVA. Eu peguei o balde, coloquei na borda o macarrão, tá? Cortei ele no meio. No meio não, fiz uma pequena incisão a ponto de passar o macarrão e prensar assim na borda do balde. E dentro eu coloquei saco descartável mesmo, saco de lixo. Coloquei dentro desse balde um saco de lixo. Coloquei aquele macarrão de piscina que custa menos de R$3, aqui no armarinho Fernando. E só virou um pinico rosa. Eu não tenho mais esse do balde, tá, gente? Foi só um teste, uma brincadeira, digamos assim, que eu fiz quando meu avô tava vivo. Ele não tava com a sonda ainda, ele toda hora tinha vontade de ir no banheiro. Eu coloquei assim 2 lugares no quintal, pra se ele quisesse ele lá, mas já faz anos isso. Eu já morei em tantos outros lugares. Como o que eu tenho plantado no meu vaso, couve. Isso é uma coisa que eu peguei do meu avô. A couve, ela tem todos os nutrientes que você precisa, tá bom? Peixinho também é bom. E eu tenho hortelã, orégano, erva cidreira e um outro negócio ali que não dá pra ver daqui. Aquela minha árvorezinha que apareceu no vídeo é uma na cada serra. Dá pra fazer chá, controlar a pressão, cólica menstrual, essas coisas assim. Ele foi barato também, comprei no mercado. Não sei se foi 15, R$25, uma coisa assim, mas no vídeo eu falo. Oi. Não entendi, Igor. Qual... Ele tá pedindo ali pra eu indicar 3 itens pra comprar depois que finalizar as preparações. Eu compraria um GD Plus, né? Vou falar assim, dependendo da grana que você tem, tá bom? Compraria um GD Plus, que é um kit de energia solar. Ele é tipo um rádio com uns 3 lâmpadas, se eu não me engano. Eu acho que compensa. Se você tiver um pouco mais de grana, você comprar uma placa solar que tem o bunkerzinho lá. Ou a placa solar mesmo, né? Aquela grandona, bonitona, pra você conectar o que você quiser, tá bom? Tempos difíceis. Tempos difíceis todo mundo vai ter, tá? Mas, por isso que a gente tenta estar sempre preparado, né? O preparado é prevenido. O Beto tá perguntando se eu ainda faço trilha e bushcrafting. Eu não sei falar essa palavra, gente, mas é uma expressão que no português seria mais ou menos como criar do mato, com as coisas do mato, né? Que você usar a natureza, criar através das coisas da natureza. Eu não faço mais isso de acampar, nem bushcraft, mais nada disso não. Mas é uma coisa que, trocando de carro, eu gostaria de voltar a fazer. É bem bacana. Se bem que meu marido é um cara urbano, ele não é um cara do mato, não. Então ele sofreria um pouquinho se tivesse que me acompanhar, tá bom? Bom, gente, já deu 35 minutos aqui de conversa. Tem um monte de pergunta ali, eu nem consigo acompanhar vocês falando. Mas se ficou alguma pergunta, depois vocês me fazem, tá bom? Eu vou organizar aqui essas coisas que estão na mesa, ó. Desculpa aí, vou sacudir vocês. Ó, aqui são compras que eu fiz
depois que eu já tinha o meu estoque, R$ 50 por mês eu comprei em besteiras. O que são essas coisas? Durante o decorrer do ano, eu planejei gastar R$ 50 dentro das minhas compras por mês, para que no final do ano eu conseguisse já ter tudo que eu preciso para fazer a ceia de Natal e Ano Novo, tá bom? Então tem bastante coisinhas ali, então eu já vou guardar. Já separei também do estoque, o que eu vou colocar no meu estoque rotativo. E é isso. Bom, gente, essas questões de política eu prefiro nem comentar, tá bom? Todo mundo sabe qual que é meu posicionamento. Mas independente de qualquer coisa, no final das contas, quem paga a conta somos nós, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu vou ajudar meu marido ali na cozinha. E depois a gente conversa. Mas eu achei que já bateu uma meta aí de umas 30 perguntas, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma e quiserem me mandar, a gente grava depois de novo, tá bom? Então, um beijo, galera. Até o próximo vídeo. Vai ficar no YouTube. Eu não sei usar essa outra plataforma, gente. Eu não consigo nem administrar as coisas que eu já tenho. Mas depois eu peço pra minha filha, quando chegar da escola, dar uma olhadinha lá, tá? Censura pode ter em qualquer lugar. Parem de ser bestas. Tá bom? Marcelo parece que gosta de me irritar fazendo pergunta boba. Não, não vai ter. Ah, eu acho que não vai ter live sexta-feira no canal da Yara. Pelo que ela falou nos vídeos, ela vai terminar de ler uma apostila que ela pegou da igreja essa semana, tá bom? Mas daí se tiver, ela coloca lá na comunidade. E eu compartilho com vocês no Telegram. Tá bom? Beijo, pessoal. Até o próximo. Tchau.